palavra é a âncora da nossa alma. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 1 a 3. Um pouquinho. Eu sinto a presença de Deus. Você gosta da igreja? Você ama a igreja? Isso é parte da sua vida? O salmista diz que é melhor ficar até nos átrios lá fora da casa do Senhor do que 1000 anos na casa de um ímpio, na tenda do ímpio. Eu também prefiro. Eu sou barata de igreja. Há 42 anos, praticamente todos os dias eu tenho a minha vida envolvida com a igreja. Apocalipse 14, versículos 1 a 3 diz assim: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas, como uma voz de um grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem as suas harpas, e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Aqui há a revelação. Vamos ouvir o Espírito Santo falar sobre o Cordeiro, os 144.000 e o monte de Sião. Deixe o seu coração aberto, sensível, e ouça a voz do Espírito Santo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, o livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que promete bênção a quem o ler e retiver a palavra. E nós estamos aqui, Deus, todos nós, sensíveis, abertos, sem reservas, com o coração muito desejoso de conhecer os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. O livro do Apocalipse, ó Deus, para esta igreja, não será nunca mais um livro enigmático, mas ele será um livro de revelação. Por isso, fala-nos, em nome de Jesus, nesta terceira mensagem que eu vou propagar, em nome de Jesus, ao Rio de Janeiro, ao Brasil e ao mundo. E todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, santos preciosos, povo eleito, igreja gloriosa, igreja gloriosa. Assim Deus preparou para si mesmo uma igreja gloriosa, que está ataviada de branco, que não tem rugas, não tem manchas, não tem defeitos. Ela é santa. Meus filhinhos na fé, aqueles que são selo do meu apostolado, cartas escritas por Deus através deste altar. Meus amados, efetivamente hoje começamos a conhecer profundamente o capítulo 14 do livro do Apocalipse. Este capítulo é uma descrição antecipada da vitória do Cordeiro e dos seus seguidores. João teve uma visão lá na ilha de Patmos sobre o Cordeiro vitorioso. E ele disse que esse Cordeiro estava rodeado de 144.000 testemunhas. Eles estavam sobre o monte de Sião. O capítulo 14, basicamente, é a revelação da vitória dos crentes em Jesus Cristo
e da derrota dos incrédulos. O capítulo 14 fala do triunfo do Cordeiro de Deus sobre a besta. E claro, ao estudarmos o capítulo 14, nós vamos nos aperceber que há uma ordem neste livro. A ordem é de temer a Deus e dar glórias ao soberano Senhor. É a ordem deste capítulo 14. Mas você precisa de saber primeiro quem é o Cordeiro de Deus. Quem é este Cordeiro que João teve de visão naquela ilha? Quem são os 144 mil? O que é o Monte de Sião? Aqui estão as principais revelações, porque diz que eis o Cordeiro em pé sobre o Monte de Sião. João disse isto em grego, ele disse to arnion estos epitooros. Quem é este Cordeiro? O Cordeiro é Jesus Cristo. E disse que ele estava em pé. Em pé significa uma atitude vitoriosa, uma atitude de domínio. Então, nós temos um chamado como igreja a nos alegrarmos neste reino eterno, em louvar ao Senhor pela sua grandeza, pela sua majestade, o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai mostrar a você claramente durante esses estudos que quem o nega e não reconhece o seu senhorio, caminha para a destruição. Então o nosso chamado é perseverarmos na nossa fé em Jesus, pois Ele nos recompensará aqui na terra e com o descanso na morada celestial. Por isso, ele viu o Cordeiro Jesus estava em pé numa atitude vitoriosa e de domínio. Irmãos, não há outro nome. Você tem que se apaixonar por Jesus definitivamente. Você não pode ter o coração dividido. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Você não pode amar Jesus e amar a Mamon. Ele não permite isso aqui. Deus não permite. A Bíblia diz que Ele zela por nós com zelo. Diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. O ciúme é o zelo que Deus tem. Ele quer vidas exclusivamente dEle. Você não pode ter um coração 95% de Jesus e ter uma percentual no mundo ou ter alguma crença fora da visão de Deus. Então, o Cordeiro Jesus, Ele é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Essa é a ordem do livro do Apocalipse. Pastor, quem são os 144 mil? Você sabe que existe uma religião no mundo chamada Testemunha de Jeová, Jehovah Witness, que eles dizem que eles são os 144 mil. Então eles andam batendo de porta em porta, tentando acrescentar mais um até chegarem aos 144 mil. Isto é lei do engano. 144 mil, e você vai conhecer porque se chegou a 144 mil, significam todos os crentes fiéis ao Cordeiro, todos os que honraram a palavra de Deus, todos os que desfrutam da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os que cantam um novo cântico, todos os que o adoram, todos os que o louvam, todos que têm uma posição espiritual especial diante de Deus, todos aqueles que têm uma nova identidade. Então os 144 mil são todos aqueles que servem a Deus, que vivem suas vidas em espírito e em verdade, que vivem no amor de Deus, que vivem a vida da fé, que têm a palavra como referência da sua vida, que servem a Deus, que têm uma vida santa, que têm comunhão com Deus ao longo dos tempos, desde o livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. Então nós vamos conhecer hoje por que 144 mil. 144 mil significa a totalidade dos salvos, a totalidade dos remidos,
E como é que se chegou a estes 144 mil? Qual é a revelação que existe? Primeiro, a Bíblia fala das 12 tribos, que multiplicados pelos 12 apóstolos, e pelo tempo da eternidade, que a Bíblia chama de 1000, o tempo da eternidade, então nós temos aqui 144 mil. Ou seja, todos os salvos do povo judeu aos gentios predestinados ao longo da história. Isso é o significado dos 144 mil. Veja em Apocalipse 7:3, diz assim: dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até os selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então, aqui está falando de quem? De todos os judeus eleitos. Mas quando fala de judeus eleitos, a eleição não foi só para os judeus. A Bíblia diz que Deus enxertou na oliveira os ramos da oliveira brava. Então, quando ele fala 12 mil de cada tribo, ele está falando da totalidade dos salvos, tanto de origem judaica quanto de origem gentílica, aqueles que foram predestinados por Deus. Não existe outra explicação. Quando baterem na sua porta, sábado que vem, 8 da manhã, e aparecerem duas senhoras vestidas de preto e disserem, olha, nós somos testemunhas de Jeová, viemos dizer a você, você diga, não, eu faço parte dos 144 mil. De todas as tribos, em todos os tempos, todos os salvos. 12 vezes 1000. 1000 significa a totalidade do tempo. Quando Jesus voltará, nós não sabemos. Mas até que ele volte, tem que se completar a salvação, porque a Bíblia diz que não ficará uma ovelha de fora. Não ficará uma ovelha, nenhuma ovelha se perderá. Marcos 13:27 diz isso: e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos das extremidades da terra até as extremidades do céu. Nenhuma ovelha, nenhuma semente da salvação se perderá. Elas estão misturadas em todas as tribos, povos, línguas e nações. Agora você tem uma ideia por que Deus levantou este ministério para restaurar verdades. Porque existem hoje milhares, milhões de pessoas que são salvas, mas vivem uma vida como de fogo. Sempre temente, sempre com medo do inferno, sempre que Satanás vai pegar, porque eu perdi a salvação, porque Deus riscou o nome do livro da vida, até aqui me ajudou o Senhor, Pai do Senhor. Amado, nós precisamos demonstrar a estas pessoas que se elas são salvas, elas têm o selo da eternidade, e nenhuma ovelha se perderá. Existem várias parábolas que mostram isso. Diz que um dia estavam varrendo uma casa, varreram, até que encontraram a dracma perdida. E ele diz que às vezes ele deixa 99 ovelhas aqui e vai buscar uma que se havia perdido lá. Significa que aquela ovelha que estava perdida tem tanto valor quanto as 99. Independentemente do tempo da salvação, quem chega hoje e é salvo hoje tem os mesmos direitos de quem é salvo há 400 anos. Nenhuma ovelha se perderá. Você sabe como é que Deus fez na minha vida? Ele foi varrendo a casa, até que chegou em África.
numa cidade chamada Luanda, antiga colônia portuguesa, e eu estava num hospital militar onde havia dezenas e dezenas e dezenas de soldados e guerrilheiros feridos e amputados e cegos. Era dramático viver dentro de um hospital. E eu estava naquele CTI gigante, com dezenas de homens feridos. Eu via morte de um lado, morte do outro. E Deus enviou aquele anjo, varrendo a casa, varrendo, até que parou na frente da minha cama. E disse: você vai levar a palavra de Deus à volta do mundo. E eu tive uma discussão com uma senhora dentro do CDI, que ninguém viu, sou eu e ela. Mas ao fim desta discussão, de eu dizer: não existe Deus, Deus não pode, se existisse Deus eu não estaria aqui. Eu era católico, eu me confessava, eu ia à missa, eu fazia procissão, eu carregava um andor, eu fui presidente da juventude operária e juventude estudante católica. Como é que Deus existe e eu estou aqui? Ela disse: por Deus existir, você ainda está aqui. Então você teria morrido no acidente. Você será um pregador. Estava lá uma ovelha. Poderia eu me perder? Não. Você poderia se perder? Não. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Então, amado, nenhuma ovelha se perderá. Ele vai enviar anjos que vão reunir os escolhidos dos 4 cantos do mundo. Eu vou lhe dizer uma coisa: eu e você somos parte desse ministério angelical. Nós somos anjos, já lhe expliquei. Você é um anjo, você tem a medida de um anjo, você é um espírito angelical. Você sequer morrerá, você sabe disso? A sua carne, o seu pó morrerá, mas você viverá eternamente. Oh, Deus maravilhoso! Deus maravilhoso! Você às vezes olha, está aqui dentro de uma igreja e diz: uau, mas como eu posso estar aqui? Quem diria que eu estaria aqui? Deus disse, porque Ele te predestinou para isso, amado. E você nunca mais vai amar o mundo, nem gostar do mundo. Olha, nós temos aqui gente que veio de Barra Pesada. Eu estou lhe falando de Barra Pesada, que eu conheço a vida de algumas pessoas particularmente. E eu sei que essas pessoas hoje têm nojo da droga, da bebida, do samba, do pagode. Não querem nada, romperam com Satanás. Romperam. O seu grande amor é Jesus Cristo. Então diz que o Senhor vai enviar e vai recolher. Olha, amado, tem gente lá no meio de África. Você sabe, nós estamos mandando Bíblias para a África, para Moçambique, para Angola, enfim. Nós, sabe como é que nós tratamos Bíblia aqui no Brasil? Bíblia. Eles lá, quando recebem uma Bíblia da nossa igreja, choram, pulam, dançam, glorificam. Lá no meio de África, países que foram devastados pela guerra, a palavra de Deus está chegando lá. O Senhor vai enviar anjos. Eu quero ser um destes anjos. Você tem que ser um destes anjos. Você está ouvindo? Você está me ouvindo? Você tem que ser um anjo de Deus que vai falar de Jesus. Onde você estiver, com quem você estiver, não tenha medo, abra sua boca. Deus vai te encher a boca de palavras. Diga que você não é camaleão, você não muda de cor. Você é de Jesus, 100% de Jesus. Você glorifica o Cordeiro de Deus. Você é par dos 144 mil. Os salvos ao longo do tempo, até a eternidade. Pastor, e quem são ou que é o monte de Sião? Porque diz que ele viu um cordeiro, estava de pé, cabeça levantada, dignidade, símbolo de autoridade. Ele estava cercado de 144 mil pessoas. A igreja, os salvos na totalidade dos tempos. E diz que estavam num monte. Que é este monte? O monte de Sião. O monte de Sião é a referência à igreja. É a revelação da igreja. Então diz que na igreja, o monte de Sião, que a Bíblia chama também da Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial,
Ele está no controle. Olha, você não pode ver e eu não posso ver. Ele está aqui de pé. Você sabe quem pode prevalecer contra a tua vida? Ninguém. Ele está de pé, Ele está no monte de Sião, Ele é o Senhor da igreja, Ele é a autoridade da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Diga glória a Deus. Exalte se você é capaz, glorifique, diga um amém, diga louvado seja. Aleluia. Tema e trema. O monte de Sião é a referência à igreja. Igreja não são apenas os santuários, os templos. Igreja somos nós, o corpo de Cristo, a noiva de Jesus, a gloriosa. Paulo explicou isto quando ele escreveu aos Hebreus. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Às vezes as pessoas têm dúvida se foi Paulo ou não foi Paulo que escreveu o livro dos Hebreus. Foi Paulo. Não há dúvida nenhuma para nós nesta igreja, não há dúvida. Mas por que ele não se identificou e diz, eu, Paulo? Porque como ele era o apóstolo dos gentios, e ele precisava de escrever aos judeus, ele ocultou o nome para não criar um obstáculo. É por isso que as pessoas dizem, não foi Paulo. Foi Paulo. E como ele não queria que os judeus o rechaçassem, ele escreveu uma carta e não assinou essa carta. Mas se você compreende um pouco do original, vai ver que toda a forma de falar, a etimologia das palavras, todas são paulinas. E Paulo tem uma expressão que eu simplesmente amo. Olha lá, Hebreus 12, 22 diz assim, mas tende chegado ao monte de Sião, está vendo? Monte de Sião é a igreja. A cidade do Deus vivo é a igreja. São sinônimos da igreja. Então, amado, nós servimos a um Deus vivo. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, Ele conhece os teus pensamentos, Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe quais são os teus sonhos, os teus anseios. Foi Ele que criou, ainda no ventre da tua mãe, quando não tinha ainda forma, você já era de Deus. Aliás, você sempre foi de Deus, desde antes da fundação do mundo. Então ele diz, chegamos ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, que têm corpo, a universal assembleia, versículo 23, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, os espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem são os espíritos aperfeiçoados? Nós, a igreja, o monte de Sião. Quando Jesus Cristo se manifesta na vida de uma pessoa, e Ele não perde tempo com lobos e cabritos, Ele não fica batendo na porta, abre. Imagina lá se eu poderia trancar o meu coração, o Criador dos céus, do sol, da lua, das estrelas, depois Ele chega e bate na porta. Você me dá uma chance? A Bíblia diz que Ele inclina o coração. Ele nos predispõe a isto, para crermos, para aceitarmos. O Espírito Santo é quem nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Não tem nada lá ele bater na porta e eu dizer, não, eu tenho aqui dentro um cadeado e eu abro se quiser. Imagina, o Deus que pegou um pedaço de barro, criou um homem, adormeceu, de uma costela fez uma mulher, disse, haja sol, lua, estrelas, depois ele fica de mãos atadas e pés amarrados, porque a irmã Cisporina não quer Jesus. E Godofredo disse, eu não aceito isso de dízimo, eu não volto aqui. Godofredo e Cisporina não são salvos. A Bíblia diz que a universal assembleia, os primogênitos que têm espíritos justos e aperfeiçoados. Por isso as pessoas quando me perguntam, como é que o senhor está? Eu digo, em perfeita vitória. E às vezes tem uma mentirinha para resolver, uma dor daqui, um problema da acolá, mas é imperfeito. Porque o meu espírito
está perfeito. Quando Ele fez uma obra na minha vida e na sua vida, Ele fez com perfeição. Eu não tenho que dar nenhum retoque. Você já viu algum dos meus quadros de Van Dyck? São irretocáveis. Não tem que acrescentar nada, nem colocar nada. São irretocáveis. A obra de Deus é perfeita. Não importa se você é negro, branco, gordo, alto, baixo, rico, pobre, não importa. Você tem a imagem e a semelhança de Deus. Deus te ama como você é. Pastor, mas eu tenho um defeito. Imagina lá se Deus agora está olhando para o teu defeito. O teu espírito está perfeito. Você é um justo. Você sabe que o juiz de todos, que é Jesus, está aqui de pé, na figura de autoridade. Ele está no monte de Sião e Ele está rodeado da sua igreja. Onde houver, em qualquer lugar do mundo, 2 ou mais pessoas em nome dEle, Ele está lá. Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Diga glória a Deus. Vamos dizer juntos, glória a Deus. Sabe que eu tenho que lhe explicar isso, porque na tradição, aquelas igrejas que costuraram o véu, que Jesus rasgou, eles dão esta onipotência a Satanás, e a onipresença, e a onisciência. E Satanás está agora em Portugal, no Brasil, na América, está no Chile, na Argentina, mira, que coisa. Então, como se ele estivesse aqui e ali. Quem pode ter, e o único que tem onipresença é Jesus Cristo. Único. Não dê glórias a mais ninguém, amado. E ouça uma coisa, nem dê glórias aos homens. E nunca na sua vida dê glórias à vida do pastor da igreja. Tire esse fardo de mim, por favor, eu sou pó igual a você. Na lei que se diz, chegou o homem. Amado, eu sou igual a você. Só carrego um pouco mais de peso nas costas, mas sou igual a você. Agora, esta convicção de que eu sou parte. Vamos voltar lá, por gentileza, o versículo 21. Aqui atrás, 21? 22. O monte de Sião. Eu quero que você guarde isto. O monte de Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos, universal assembleia, 23, igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Isto tudo é uma referência à igreja de Jesus. Eu tenho muita pena que as pessoas da sociedade que estão aí fora imaginem que a igreja é um balaio de gatos. E quando eles pensam na igreja aí fora, vem um monte de gente correndo no Maracanã com sacos de dinheiro, escondendo e dizem, essa é a igreja de Jesus. E as pessoas têm uma ideia de que a igreja de Jesus é aquele lugar onde as pessoas tiram dinheiro, e tiram o carro, o apartamento e fazem comércio de voz. Eu tenho pena disto aqui. A nossa sociedade hoje tem milhares de pessoas a esta hora dentro de campos de futebol. E as igrejas lutam muitas vezes para sobreviver, amado. Mas nós temos que ter esta relação perfeita. Por isso é que Deus me disse, Miguel, volte ao livro do Apocalipse. Fale tire estes enigmas do coração das pessoas, para que as pessoas tenham uma relação perfeita comigo, para que as pessoas saibam o que é a igreja. Olha o que disse Levítico 27, 28. Diz assim, no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor de tudo que tem, seja homem ou animal ou campo, herança, se poderá vender ou resgatar. Toda coisa assim será consagrada, será santíssima ao Senhor. Amado, tudo que nós temos é consagrado a Deus. Aquilo que você chama do meu carro, a minha casa, a minha empresa, tem que ser consagrada a Deus. Diga, o carro de Jesus, a família de Jesus, a minha empresa de Jesus. Ele é meu sócio. Imagina, ele não quer ser sócio de ninguém, quer ser dono. Ele quer ser exaltado e glorificado. Ele é o Senhor, Ele é o Deus dos justos, amado. O Deus que te defende. Olha, se houver algo contra você, a Bíblia diz que nós temos um advogado.
Do original grego, advogado é parakletos, aquele que está do lado para te defender. Nós temos um juiz que julga as nossas causas. Um juiz que é incorruptível perante a sociedade. Ele é Senhor de senhores, Rei de reis. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a videira verdadeira. Ele é o sol da nossa justiça. Ele é o Deus justo na igreja. Deus já está fazendo justiça em teu favor. Você que entrou aqui esta noite desesperado, angustiado, pensando, meu Deus, acabou, é o fim, é o começo. A igreja, então, é um lugar concreto na terra, mas na realidade é uma figura do céu. O que a Bíblia chama do concílio de Deus? No livro de um profeta menor chamado Obadias, olha, tem um bonito nome para você colocar um filho, viu? Como é que se chama o neném? Obadias. 1:17. Todos os nomes têm um significado, não é apenas Obadias, tudo tem um significado. Olha o que diz. Mas no monte de Sião, o que é o monte de Sião? É a igreja. Isto é uma profecia. Sublinha aí o seu versículo e faça um ciclo como o apóstolo faz, em volta dos versículos mais fortes. No monte de Sião, na igreja, na Universal Assembleia dos Santos, na Jerusalém Celestial, na Cidade Santa, diz que haverá livramento. Deus nos livrará de todo mal. Se Ele vier por um caminho, tem que fugir por 7 caminhos. Haverá livramento no monte de Sião, na igreja. E diz que o monte, a igreja, será santa. Agora ele identifica a igreja, disse que os da casa de Jacó, é outro termo da igreja, do monte Sião. E diz que os da casa de Jacó vão possuir as suas herdades. Nós somos co-herdeiros com Jesus. Nós temos o direito de possuir a saúde, o bem-estar, a alegria da vida, a paz, o equilíbrio, a justiça feita em nosso favor. Tudo isso é parte da bênção do monte de Sião. Depois diz no capítulo 14, versículo 2, ouviu uma voz do céu como voz de muitas águas, a voz de grande trovão, e também a voz que ouvira como de arpistas quando tangem a harpa. Voz de muitas águas, voz de trovão. Isso significa o que, apóstolo? Você sabe que a voz de Deus tem volume, tem força, tem harmonia, mas tem doçura. Ele disse que ouvia uma voz, que era a voz de Deus. Essa voz está lhe falando agora. Para alguns é voz de muitas águas, outra é voz de trovão, mas ela tem harpa, ela tem doçura. Quando Deus fala, Ele não fala com cajado na cabeça. Ele diz: você está cansado? Está sobrecarregado? Venha a mim que eu te aliviarei. Sabe, o profeta Elias, um dia ele precisava de ouvir a voz de Deus, e disse que houve terremoto, houve fogo, houve vento. Ele disse: Deus não estava nisso aqui. Depois veio um cicio suave. Não é sibilar. Sibilar, quem sibila são as cobras. Um cicio suave. E ele disse: essa é a voz de Deus. Eu ouço essa voz constantemente. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Por isso é que eu desafio tantas pessoas a orarem comigo de madrugada. Porque no corre-corre do dia a dia não há tempo para isso. Então eu fui criando uma educação do meu espírito para ouvir essa voz, que é de muitas águas, é de trovão, mas é de harpa. Apocalipse 5, 8 e 9 diz isso. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, está falando da igreja, isso tudo quer dizer igreja, prostraram-se diante do Cordeiro, diante de Jesus, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9.
e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Eu não lhe disse há pouco que os anjos estão recolhendo e vão recolher de todas as tribos, povos, línguas e nações, e nós temos que ser parte deste ministério angelical. Não se escuse, não se esconda. Não diga: eu no meu trabalho não discuto religião, nem futebol. Futebol eu lhe aconselho a não discutir, mas fale de Jesus. Pastor, mas não me deixam. Fale com as atitudes da sua vida. Quando o seu chefe disser a você: diga que eu não estou, você diga você. Não me leva a mentir, o pai da mentira chama-se o diabo. Então você vai perder o emprego. Deus tem uma porta melhor para a minha vida, mas eu não vou ser servo de Deus e servo do diabo. Isso é atitude da fé, amado. Então diz que entoava um novo canto: digno és de tomar o livro, abrir os selos. Tu foste morto e com o teu sangue compraste. Nós fomos comprados a preço de sangue. Você não pode trocar um culto para ver um programa de televisão. Você não pode deixar de vir à igreja porque choveu, fez sol, está calor ou caiu granizo, amado. A hora é de vivermos um primeiro e intenso amor com Deus. Ele é digno. Então, diz que era a voz de muitas águas. Tinha volume, força, harmonia e doçura. A voz de Deus é como uma mistura de voz de Deus com anjos. Mostra a dignidade do Cordeiro, mostra a autoridade, mostra a soberania. Ele é pleno, ele é poderoso, mas ele é harmonioso. Onde há o Espírito, não há confusão. Tem que haver harmonia. Por isso, Deus não permite lobos nesta igreja. Por isso, Deus não permite leprosos no nosso ministério. Por isso eu entendo que quando alguém vai é porque não era dos nossos. Porque esta igreja tem que ser uma igreja pura, amado. Ela é gloriosa, não tem mácula, não tem ruga, não tem defeito, porque Deus quer ser pleno, poderoso e harmonioso com a sua igreja. Por isso o cuidado que nós temos de ensinar a Bíblia, do estudo bíblico. O meu objetivo é fazer você amar apaixonadamente a Deus, a palavra, não ficar olhando, porque agora tenho que ir embora. Aguarda um pouquinho, você está investindo na sua vida. Depois ele diz o capítulo 14, versículo 13, caminhamos agora para os 5 minutos finais. Tem mais domingo que vem, cara. Vem à igreja, eu tenho que dar pouco a pouco, todos os dias. Vamos colocando tijolo a tijolo. Senão vai inflacionar a sua mente, o seu coração, porque você vai se esquecer rápido. Olha lá, hoje estamos estudando versículos 1, 2 e 3. Versículo 3 diz assim: entoavam um novo cântico diante do trono. Aqueles 144 mil que estavam no monte de Sião, na igreja, diz que eles têm um novo cântico. E diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então nós vamos agora, nesta reta final da mensagem, entender o seguinte: o crente em Jesus Cristo, que está no monte de Sião, que faz parte da totalidade dos salvos, dos 144 mil, ao longo de todas as gerações, desde o início da criação. A Bíblia diz que nós temos um novo cântico dentro de nós. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós temos uma nova identidade, nós fomos remidos, nós somos salvos, nós temos uma relação com Deus, e diz que só os 144 mil podem entender. Há um mistério aqui. Você sabe que o cabrito, o lobo, não pode entender aquilo que você pode entender. Jesus já pregava em parábolas exatamente por isso, para que os que não fossem da salvação não ouvissem, não entendessem e não fossem salvos. Então diz que os 144 mil, só estes, que é a totalidade da igreja, judeus e gentios predestinados, esses podem entender e ter um novo cântico.
Pastor, e por que nós temos um novo cântico? Porque nós cantamos e louvamos, porque sentimos o Deus único, o verdadeiro Deus dentro de nós. Porque nós somos apaixonados por Jesus. Porque Ele pagou o preço da redenção. Então, quando um crente salvo, transformado, regenerado, aqueles que só ele entende, porque só os 144 mil entendem. Então há mistérios que para você vão ser ficha de telefone. Opa, entendi, compreendi. Mas é porque você é parte da igreja da Universal Assembleia dos Santos, 144 mil. Então diz que estas pessoas salvas têm que ter um cântico novo dentro deles. E eu vou lhe dizer uma coisa: na igreja não pode haver um cântico lascivo. A igreja não é lugar para haver um cântico com cheiro de morte, com vozes da Babilônia. Deus não aceita. Tem uma onda pelo mundo inteiro de rock pesado, tatuado. Estamos aqui louvando a Deus, e quebram as guitarras. Isso é cheiro de morte. Isso é um cântico lascivo. O Senhor não precisa de um hino com sambinha. Deus não precisa de um hino com pagode. Deus não precisa de um hino com rock. Eu às vezes vejo, já vi vários filmes de grupos dizendo-se evangélicos com rock, com trio elétrico no carnaval. Amado, isso é cheiro de morte. Isso é lascivo, isso é vozes da Babilônia. Deus não quer ritmo de rock, Deus não quer punk, Deus não quer samba, Deus não quer pagode. Ele quer um cântico celestial, harmonioso, cheio de graça, que é entoado por uma alma imaculada. Isso é que Ele quer. E só os 144 mil sabem disto. Só os 144 mil sabem disto. Como é que se canta um louvor a Deus? Como é que se oferece a Deus? Amado, se você tem uma alma imaculada, se você foi lavado, comprado no sangue de Jesus, você tem uma experiência espiritual forte com Deus. Você foi transformado pelo Cordeiro. Então, o que você canta para ser recebido por Deus não pode ter cheiro de morte, nem ser cântico da Babilônia, nem lascivo. É fogo estranho. Disseste bem, bispa. É fogo estranho. Por isso a minha luta com o louvor. Nós já tivemos aqui na igreja no passado o sambinha. Sambinha, Jesus, é Jesus. E eu dizia, meu Deus, nós temos um cântico novo. Nós temos um cântico novo, que só uma alma imaculada, só aquele que é parte dos 144 mil, na Universal Assembleia, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, que tiveram uma transformação de dentro para fora, não podem voltar a beber do mundo, da fonte lasciva, da música mundana, amado. Não pode. Deus recebe um cântico novo. Cantavam um novo cântico diante do trono os 144 mil que foram comprados da terra, a igreja e os salvos ao longo da história do mundo. Eu e você, praise the Lord, graças a Deus somos parte disso. Então, se você um dia for tentado em cantar um hino lascivo, tire isso da mente. Se você for tentado em celebrar a Deus com rock, com punk, com samba, isso não é um cântico novo. Isso não é uma alma imaculada. Deus não recebe. Hoje em dia, infelizmente, você sabe como é que se fazem os hinos? Temos que fazer hino para vender, CD para vender. Então põe uma letra para vender. Então senta-se um grupo
e começam a criar uma letra para vender. Não importa se Deus está sendo exaltado, glorificado, bendito. Não importa nada disso. Importa que esse hino vai para a rádio, toca e o povo compra. E às vezes compra cheiro de morte. Eu tenho um verdadeiro horror e ojeriza quando se fala de Jesus no meio do rock ou do samba, mano. Ele não precisa disso. Aliás, ele não quer isso. Ele quer uma alma imaculada, que o louve, que o reconheça, que o exalte, que o bendiga. E não canta na igreja, nem tem no carro, nem em casa. Porque eu já tive a oportunidade de visitar algumas famílias, numa festa que me convidaram para um aniversário. Apóstolo, chegue 7 horas da noite. Então, tudo bem. A etiqueta manda chegar 15 minutos antes ou até 15 minutos depois. Então eu vou chegar 10 minutos antes. Espera a hora bater e eu toco na porta. Está rolando na boquinha da garrafa, na boquinha da garrafa, na boquinha da garrafa. Então as moças da igreja, os irmãos da igreja, na boquinha da garrafa, todo mundo na boquinha da garrafa. Chegou o apóstolo, louvado seja o Senhor, aleluia. Entra apóstolo, aleluia. Não entristeças o teu coração, confia em Deus. Que bom o apóstolo ter vindo. Mas eu estava ouvindo a boquinha da garrafa. Não, era o vizinho. Era o vizinho. Tá bom. Apóstolo, a que horas o senhor vai embora? Não, 8h30, 9 horas. Apóstolo, é preciso o senhor ir logo. Anda e o Sérgio saiam logo, porque vai rolar a boquinha da garrafa. E aí às vezes eu ainda estava entrando no carro e já começava na boquinha da garrafa, na boquinha da garrafa, e botavam garrafa. E eu falei, gente, depois domingo vão à igreja e dizem, aleluia. E Deus está dizendo, é aleluia ou é boquinha da garrafa? Então uma alma imaculada, amado, é santo até no canto. Eu não ouço no meu carro, mas não ouço mesmo música do mundo. E quando eu percebo que tem uma música comercial com o nome de Jesus, eu desligo, porque isso me faz mal, isso contamina. Então eu queria terminar com 96, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Não é sambinha, pagodinho. Um cântico novo. Versículo número 2. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Tem que ser todos os dias. Anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, diga é grande. Maior do que você pode imaginar. Muito digno de ser louvado, temível. Isso é a relação com Deus. Não é o Deus que eu pego uma gorjeta de uma moedinha e digo, olha lá, Senhor, pega aí, a ver se o pastor enriquece com a moeda. Isto é uma relação temente, temerosa com Deus. Versículo número 5. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Você está ouvindo? Não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força, formosura no seu santuário e no monte de Sião. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus átrios. Olha aí, versículo 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, temei diante dele todas as terras. Diga glória a Deus. Isso que é a igreja. É isso que Deus quer nessa terra. Um povo santo, cujo louvor é imaculado, tributa glórias a Deus. É para você esta palavra, é para mim. É para a Universal Assembleia, Monte de Sião, para os 144 mil, a totalidade da igreja ao longo dos tempos.
nós temos convicção e certeza que o Cordeiro está de pé, com uma autoridade máxima dentro da igreja. A autoridade não é do pastor, é dele. E ai do pastor que pense que a autoridade é dele, porque Deus o tira. Só há um nome. Quem é esse nome? Qual é o nome? Jesus Cristo. A Bíblia diz: esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estamos no verdadeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Senhor dos senhores. E a Ele tributamos a glória, a honra, o império, a força e a majestade. E o povo de Deus diga com um louvor e uma salva de palmas. Vamos lá, igreja. Glória a Deus. Olá, os irmãos hispânicos. E a su nombre toda a glória. Eu sinto a presença de Deus. Você sabe, quando se fala a verdade, o Espírito se manifesta. Curve a sua cabeça um minuto. Senhor Jesus Cristo, a semente está semeada. A glória de Deus está se movendo entre nós. Eu quero profetizar neste final do culto, que onde a planta dos teus pés pisar é teu. Onde a tua mão tocar esta semana é tua posse. Se o inimigo intentar contra você e vier por um caminho, ele vai fugir por 7 caminhos. O Senhor abrirá o bom tesouro dos céus sobre a tua vida. Terás para emprestar e não tomarás emprestado. Se ouvires a voz do Senhor e se o seguires com amor, tu nasceste para vencer e vencerás, porque o Cordeiro está de pé. Ele é a tua justiça, Ele é o teu advogado. Em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga uma vez mais: amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Nosso bispo nacional vai dar a bênção final. Estenda as suas mãos com alegria para os céus. Bendiga, tribute a Deus a glória que é devida somente a Ele. Graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por este dia de comunhão espiritual, pelo ensino da palavra, pelo crescimento da tua graça, que nos fortalece a vencermos todos os dias. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que aprendemos nesta noite. Declaramos, Senhor, ó Deus, uma noite abençoada, uma semana em perfeita vitória, na certeza de que Deus sempre nos conduzirá em triunfo, e que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito sejam com todos hoje e para todos sempre. E aqueles que foram comprados a preço de sangue e que estão no livro dos viventes, digam amém e amém. Graça e paz, eleitos de Deus, você nasceu para vencer. Graça e paz, uma semana vitoriosa.